Começamos mais um programa Escola Bíblica e sempre com uma mensagem ao seu coração e falando hoje mais uma vez sobre a pessoa de Cristo Jesus. Qual o significado dele na Bíblia e principalmente com uma pergunta muito especial: quem é Jesus para você? O que significa Jesus? Essa palavra, esse homem, esse Deus que nós estudamos também. A gente vai apresentar hoje o que biblicamente Jesus veio realizar aqui na terra, qual foi o propósito dele, qual a função de Cristo Jesus e qual deve ser o significado dele na minha vida e na sua também, tá bom? A partir de agora a gente começa o programa Escola Bíblica junto com você. Eu estou muito feliz por isso. Te aguardo a partir de agora, até já. Começamos agora sim ao vivo o programa Escola Bíblica com você e a pergunta de hoje para a gente fechar a semana, o tema da semana é: quem é Cristo para você? Nós estamos estudando na temporada o sentido da fé, a fé no Cristo, essa semana falando sobre a confiança na pessoa de Cristo Jesus. Ao longo de algumas semanas a gente falou sobre o que é fé, falamos sobre a fé na existência de Deus, a fé e a pós-modernidade. Se você quiser acompanhar cada um dos temas apresentados aqui no programa Escola Bíblica, eu lembro você que é só você entrar no NT Play, tá? Que é o aplicativo da Novo Tempo, ou entrar no site do NT Play, que vai aparecer na tela aí para você. É isso mesmo, ntplay.com, ou baixar esse aplicativo também. Todos os programas aqui do Escola Bíblica estão no NT Play, inclusive esse dessa semana também, a gente falando sobre a fé no Cristo. Segunda-feira, no primeiro dia dessa semana, a gente falou sobre Jesus como Deus. O que a Bíblia fala acerca da divindade de Jesus. Na terça-feira, nós falamos sobre o Jesus histórico, o Jesus que caminhou na terra, como que foi a caminhada e a trajetória dele aqui na terra. Ontem, nós falamos sobre o Jesus humano, o Jesus 100% Deus e 100% humano, e a humanidade de Cristo Jesus e a relação da humanidade de Jesus conosco, com você e comigo também, grandes lições que ele traz para cada um de nós. E, por fim, hoje a gente vai falar um pouco sobre Jesus, a atuação dele, o significado e a presença dele aqui na terra e para a nossa vida também, o significado de Cristo para cada um de nós. E nós vamos já agradecer a você que tem interagido com a gente pelas redes sociais, e eu não posso fechar a semana sem oferecer para você. Sabe por que eu ofereço todos os dias esse DVD e todos os materiais que a gente tem estudado aqui? Porque sempre tem muita gente que está assistindo pela primeira vez, que não conhece acerca dos estudos que a Novo Tempo oferece, e não pode deixar de ter oportunidade em momento nenhum. Quem sabe a primeira vez que você está assistindo, quem sabe algumas pessoas vão assistir uma vez e não vão ter oportunidade de assistir mais. Então a gente quer oferecer para você aqui esse DVD que tem a ver com a temporada que a gente está apresentando, o sentido da fé. É um presente da Novo Tempo para você. A Novo Tempo tem preparado materiais de maneira gratuita, porque nós temos amigos que são anjos da esperança, que são patrocinadores, apoiadores. Os telespectadores aqui da Novo Tempo são aqueles que proporcionam a possibilidade da gente oferecer materiais gratuitos aí. Você pode pedir o seu curso gratuitamente pelo 12 982 44 4449, você já está vendo na tela. É bem simples, mandando um WhatsApp ou enviando também com muito carinho a sua mensagem para a gente. Quero receber o DVD, o sentido da fé. Se você preferir ligar também, 12 21 27 31 21. Gente de todos os cantos do Brasil e do mundo estão acompanhando a gente. Eu sei que o tema dessa semana é um tema que envolve sentimentos, envolve emoções, é o princípio da Bíblia, é a centralidade das Escrituras, que é Cristo Jesus. E eu não sei qual a relação que você tem com esse nome, com o nome de Cristo Jesus. Se é alguém para você que apenas representa um bom homem da história, se ele é um homem comum, se ele nem sequer existiu, se ele é o próprio Deus,
mas interaja com a gente, tá? Nas redes sociais a gente lançou essa pergunta agora, através do Instagram, quem é Jesus para você? E daqui a pouquinho eu quero dizer o nome de algumas pessoas aqui, o que elas disseram sobre quem é Jesus. A gente, como sempre, a gente abre o coração no começo do programa, através da oração, pedindo sabedoria dos altos céus e pedindo que Ele nos ajude a compreendermos o tema de hoje, que é um tema extremamente importante para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa trajetória. Nós vamos orar agora nesse momento e abra o seu coração junto com a gente. Senhor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, que permanece viva em 2021. Ela tem tocado corações, ela tem feito a diferença. E se existe alguém que, porventura, pela primeira vez, por uma circunstância diferente, está assistindo esse programa agora, toque no coração dessa pessoa, abra o coração dela, ensine aquilo que precisa ser ensinado. E a nós que estamos aqui constantemente também, que a Tua Palavra mais uma vez fale conosco. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero mencionar para você hoje aqui, e é muito importante a gente ter essa relação, porque nós vamos falar sobre Jesus e qual o significado real, qual o sentido final da vinda dele aqui a essa terra. Só que antes da gente dizer o que Cristo é, qual foi a função dele, para que ele veio, eu quero fazer algo inverso aqui. Eu quero começar nesse estudo de hoje apresentando quem Cristo não é. Ao longo da semana a gente mencionou alguns aspectos aqui. Mas por um acaso ficou alguma dúvida na sua mente, no seu coração, a Bíblia ela sistematiza aqui o que Jesus é e automaticamente ela descarta algumas visões humanas equivocadas acerca de Jesus. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui do que Jesus não é, ou de quem Jesus não é, tá? Não é a reencarnação de nenhum profeta, mesmo porque a Bíblia não apoia a reencarnação. Esse é o primeiro ponto. Jesus não é a reencarnação de nenhum profeta, não é a reencarnação de Elias, de Eliseu, seja o que for. Jesus também não é apenas mais um profeta de Deus. Embora Jesus seja profeta, a gente vai falar sobre isso, mas ele não é mais um profeta, apenas um profeta. Jesus não é apenas mais um modelo a ser seguido. Com todo respeito a todas as crenças religiosas, a gente sempre tem mencionado aqui, mas Jesus não é como o Buda, um exemplo a ser seguido simplesmente, podendo eu e você sermos como o Buda foi. Ele dando uma referência para nós, um bom homem. Jesus não é apenas um modelo a ser seguido. Jesus não é um enviado de Deus para ensinar como vivermos, dar apenas um norte para a gente. Jesus também é um enviado de Deus para nos ensinar, mas ele não é apenas isso. Não é uma imagem pregada em uma cruz. Jesus, ele é muito bem representado na cruz, Jesus morreu na cruz por nós, isso é fato, mas Jesus não está mais na cruz, não se esqueça disso. Hoje ele não está mais na cruz. Jesus não é um espírito de luz evoluído. Muita gente pensa que Jesus é um espírito de luz evoluído. E Jesus não é o que os homens dizem quem é. É o que a Bíblia diz quem é. Você pode ter a sua opinião, posso ter a minha. Qualquer denominação, crença religiosa pode apresentar algo acerca de Jesus, mas o que nós estamos apresentando aqui é o que de fato a Bíblia diz acerca de Jesus. Então Jesus não é nada disso isoladamente, ele pode ser alguma dessas coisas além do que ele de fato é. Havia em Israel uma expectativa muito grande acerca da vinda do Messias. Até mais uma expectativa maior até da vinda do Messias do que do reino de Deus. Falava-se muito sobre a vinda do Messias, o Messias libertador. E quando a gente começa a analisar o Antigo Testamento, muitos profetas, vários deles, inclusive o próprio Moisés e tantos outros, profetizaram a vinda do Messias. Eu não sei se você sabe o significado da palavra Messias na Bíblia. Em hebraico, no Antigo Testamento, a palavra Messias significa ungido, aquele que foi ungido. E o que significa ungido também, a gente vai ver aqui, na língua grega, agora no Novo Testamento, Cristo também significa
ungido. Então, se no Antigo Testamento Messias significa ungido, no Novo Testamento, no grego, Cristo significa ungido. Ou seja, Messias e Cristo significam a mesma coisa, têm o mesmo significado. Mas o que é um ungido? Ungido é alguém escolhido por Deus para uma missão. Você já viu em alguns aspectos bíblicos, algumas histórias bíblicas, exemplo aqui, lembrando de alguém, Saul e tantos outros, Davi, foram ungidos por Deus, foram abençoados por Deus, escolhidos, consagrados para realizar uma grande missão. Muitos deles foram reis, outros profetas, sacerdotes, e Cristo foi chamado de ungido. Mas qual era a missão de Jesus? Qual era essa missão especial de Jesus? Eu quero trazer para você um texto de Lucas e quero lembrar que você pode anotar aí para depois você estudar com mais calma. Lucas 2, verso 21, é o primeiro verso nosso hoje, diz assim: E quem hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, os evangelhos começam a descrever aqui a missão de Jesus, a vinda de Jesus. Especialmente Marcos, ele, pelo gênero literário do livro de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, ou os 4 evangelhos, ele começou Marcos a descrever de maneira correta a mentalidade acerca de Jesus. Muitos judeus, quando se falava do Messias, já imaginava aquele homem que num princípio viria aqui já com autoridade, não no sentido somente de autoridade na palavra, mas com recursos, com poder. Mas Marcos começa a dizer o seguinte: olha, o Messias, ele virá de maneira simples, virá de maneira singela, quase que insignificante diante dos homens. Então, era essa dificuldade que normalmente o hebreu, o judeu tinha, de associar o Jesus humilde que nasceu numa manjedoura, aquele homem que muitas vezes o judaísmo acreditava ser o Messias vindouro, que chegaria de uma vez para governar, para reinar, para impor. Mas Marcos, capítulo 1, verso 1, descreve o seguinte: que Jesus de Nazaré verdadeiramente é o Filho de Deus. Aquele homem de Nazaré, aquele carpinteiro, aquele homem simples, esse é o Messias. Então a Bíblia no Novo Testamento começa a fazer essa associação entre aquele que viria para com um homem simples que não alcançaria num primeiro momento o coração dos homens. Ele seria visto como alguém insignificante, ele seria rejeitado por muitos também. Hebreus 10, verso 5 diz o seguinte, quero ler para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, qual que é o detalhe aqui? O mesmo Deus Criador, que nós já estudamos na segunda-feira, sobre a autoridade de Jesus, sobre a divindade dele, é o mesmo Deus que nasceu na manjedoura. Após o intervalo, eu quero apresentar para você qual foi ou quais foram as funções, qual a razão pela qual Jesus veio. A gente vai encerrar o tema dessa semana com 3 características fortes da vinda de Jesus e por que ele veio por mim e por você também. A Bíblia dá uma ênfase nos ofícios do ministério de Jesus e daqui a pouquinho eu volto apresentando para você. Até já. Já estamos de volta, programa Escola Bíblica, última parte do tema da semana, falando sobre a fé no Cristo. E eu agradeço a você que tem participado com a gente. Muita gente participando aqui, através do Facebook, que está transmitindo ao vivo nesse momento, e também através do Instagram. São as maneiras que você pode interagir com a gente pelas redes sociais, tá bom? Não se esqueça de uma coisa, aqui no programa Escola Bíblica, não vale a pena a gente ter esse programa ao vivo se você não interagir com a gente. Por isso que eu agradeço, porque muita gente tem participado, tem interagido, e eu sei que tem muita gente que assiste quietinho ali,
apenas acompanha, pede o estudo, nunca participou, nunca escreveu para a gente. Por detrás de cada pessoa que escreve, existe dezenas, centenas ou até milhares de pessoas que nunca escreveram. Então eu agradeço a você que interage, mas agradeço a você também que nunca entrou em contato, mas está aí acompanhando desde o primeiro programa, desde as primeiras temporadas também. Eu perguntei o seguinte, falando sobre a fé no Cristo, quem é Cristo para você? Quem é Jesus? Muita gente escreveu aqui e eu achei pelo menos duas opiniões interessantes. Eu vou resumir, são centenas de pessoas que já escreveram nesse pouco tempo aqui, mas olha só a opinião do Antônio Trindade. Jesus para mim é tudo aquilo que me tirou de um charco de lodo e me firmou os passos. Antônio Trindade, de Unistalda, Rio Grande do Sul. Eu acho que é isso mesmo. A Antônia também. Jesus para mim é meu maior tesouro, dom precioso, que vale muito mais do que o ouro daqui. Jesus é a fortaleza da minha família. E ela pede para mandar um abraço para o esposo dela, né, o João, e o filho Lourenço. Ela é de Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Deus abençoe aí também. E mais um abraço aqui, mais alguém participou também, deixa eu ver se eu tenho opinião. O Igor dizendo o seguinte: Jesus é a minha esperança de que todos os sofrimentos desse mundo vão acabar quando ele voltar. Então, se você está vendo hoje injustiça, se você se sente injustiçado, se você se sente desamparado, eu acho que o resumo de tudo dessa semana é que Jesus é aquele que está ao nosso lado, que cuida de nós, que nos direciona. Jesus, ele veio como Messias para os judeus. Ele foi reconhecido por muitos, inclusive por nós cristãos hoje. Jesus sendo o Messias. E existem 3 razões que eu quero apresentar rapidamente aqui pelas quais Jesus veio. E eu queria que você colocasse no seu coração. Primeira razão pela qual Jesus veio e a primeira função de Jesus aqui. Jesus foi um profeta. Moisés foi o primeiro profeta do Antigo Testamento. Mas o próprio Moisés profetizou a vinda de um outro grande profeta, Jesus. Jesus não é só profeta, mas Jesus foi um grande também. Deuteronômio 18:18 diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta. Ele foi o cumprimento profético. Jesus, ele não só foi aquele que falaria de profecia, mas Jesus cumpriu a profecia da vinda do Messias. Se a gente procura no Antigo Testamento vários textos, não dá tempo aqui, existe um programa que eu fiz só sobre isso, as profecias acerca de Jesus. Mas Jesus, por exemplo, quando ele disse à mulher samaritana, agora falando sobre Jesus não como a evidência de uma profecia, mas como um profeta. Jesus, quando ele falou para a mulher samaritana da vida dela, ela imediatamente viu que ele era um profeta. Quando Jesus falou com o cego de nascença, né, falou que ele era, quem ele era e o que aquele homem poderia ser, aquele cego, o cego diz o seguinte: olha, você é um profeta. Quando a gente olha na multiplicação dos pães e peixes, lembra daquela história da Bíblia, que Jesus multiplicou os pães e peixes? Alguns exclamaram que ele era o profeta, né? João 6, verso 14, olha o que disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ele falou de profecias, e as profecias que Jesus falou se cumpriram, né? A destruição de Jerusalém no ano 70, e muitas outras profecias se cumprirão, e uma delas é a pregação do Evangelho. Jesus profetizou que antes da volta dele, as pessoas ouviriam acerca dele. Jesus é o maior de todos os profetas. Mas Jesus também veio como um sacerdote. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham um propósito de levar as pessoas até o Pai, da purificação do pecado das pessoas. Todo sumo sacerdote, eu quero ler para você, Hebreus 5, verso 1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Jesus, ele apresenta o seu próprio sacrifício. Jesus é o grande sacerdote, é aquele que liga o ser humano ao Pai. Hebreus 4,14, muito texto, né? A Bíblia falando para a gente, que maravilha aqui.
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, um supremo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Se no passado, no Antigo Testamento, existia um profeta que fazia uma ponte entre o ser humano e Deus, né? Hoje, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote não é outro a não ser Jesus. O próprio sangue de Jesus, não sangue de animais mais, foi derramado como intercessão por nós. Ao mesmo tempo que Jesus foi o grande sacerdote e é o grande sacerdote, Jesus se tornou o cordeiro que morreu no nosso lugar. Jesus foi um profeta e Jesus é um profeta. Jesus foi um sacerdote e Jesus é um sacerdote. Eu queria ler para você aqui, 1 Timóteo 2, verso 5 diz assim: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Não permita que nenhum homem, pastor, porque eu queria falar com Deus e meu pecado é muito grande, ore por mim. A gente vai orar. Mas em nome de quem? Em nome de Jesus. E você pode orar em nome de Jesus. Porque para a sua oração ser atendida, não é a conexão de um homem com Deus que vai fazer a diferença. Mas é o nome de Cristo Jesus. É a oração que termina em nome de Jesus. Porque é Jesus que é a nossa ponte, que é o nosso sacerdote. É Jesus quem faz a conexão entre o ser humano e o Pai. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Porque Ele é quem morreu no nosso lugar, como estudamos ontem aqui. Existe uma terceira atribuição de Jesus, como sacerdote, como profeta, mas finalmente, como rei. Jesus é o grande rei. Quando a gente lê o livro de Isaías, Isaías fala de uma criança que estaria estabelecida num trono. Mas Jesus não veio e tomou um poderio militar para se tornar um rei à força. Ele não quis imprimir no coração de pessoas uma revolução. Ele não fez questão de pegar uma coroa de ouro e colocar na cabeça dele. Jesus, ele veio de uma maneira simples. E a Bíblia diz o seguinte, que o reino dele, o reino de Cristo Jesus, ainda vai ser estabelecido. Ele mesmo declarou que o reino dele não é desse mundo, que ele não vai estabelecer o reino dele agora. Chegará o momento em que nós faremos parte do reino dos céus. 1 Timóteo 6, verso 15, olha o que diz aqui. A qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na verdade, Ele já é Rei dos reis e Senhor dos senhores, no céu. E um dia, Ele reinará por toda a eternidade. Ele estabelecerá o reino como Senhor dos senhores. Filipenses 2, versos 10 e 11 diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É um estudo bíblico, né? Nós estamos estudando a Bíblia aqui, aprendendo o que a Bíblia diz, mas você poderia dizer amém no seu coração? Você poderia dizer amém dizendo que um dia todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus? Todo, mesmo aqueles que o traspassaram, que zombaram dele. E eu quero fazer um desafio final sobre a pessoa de Cristo Jesus, a fé no Cristo aqui. Eu gosto muito dessa frase, que é atribuída a esse homem. De nada adianta o Cristo nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer no coração do homem também. Jesus, o próprio Deus, o Emanuel, o Messias, ele veio, nasceu, mas ele quer nascer hoje no seu coração. Não adianta nada Jesus ter vindo, se o seu coração não estiver aberto para que ele nasça no seu coração. Um último texto eu quero deixar para você, Apocalipse 19, um dos últimos versos da Bíblia.
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em breve, Jesus será o Rei de todo o universo. Ele já é o Rei dos céus e da terra, mas Ele vai reinar porque não haverá mais morte, mais maldade. Mas Ele precisa hoje ser o Rei no seu coração. Ele já é o Rei do universo, mas Ele quer reinar na sua vida, e aí é uma escolha sua e minha também. Nós vamos orar e entregar o nosso coração a Deus. Senhor, muito obrigado, porque ouvimos acerca do Teu nome, do nome de Cristo Jesus. Reine na nossa vida, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.